Alô, pessoal. Vamos continuar com mais busca e apreensão, vendo agora requisitos do mandado. Ora, a autorização judicial para a busca domiciliar, de regra, porque a pessoal, apesar de constar aqui, nós vimos que não tem essa necessidade do mandado. Basta verificar na prática aquelas hipóteses em que é possível realizar a busca pessoal. Mas com relação à busca domiciliar, é um ato formal, precisa ter o mandado, a autorização judicial, e tem que ser por escrito. Então você tem que conhecer os requisitos desse mandado. O concurso público, ele vai pegar esses três requisitos que tem aqui e vai excluir um, vai excluir dois, vai trocar. Geralmente a questão exclui, para dar como errado e te levar a erro. Tira o motivo, bota só um ou três. Então você tem que conhecer, mas é muito fácil você saber. A busca domiciliar não é em alguma casa? Aí você já sabe, pela interpretação constitucional, que casa você tem que dar um sentido amplo. Ou seja, trata-se de qualquer compartimento habitado, albergue, hotel, local de trabalho. Então tem que ter aquele endereço. O nome do proprietário, o morador, ou sinais que lhe identifiquem. E isso é o mais precisamente possível. Também não esquece, ó, o mais precisamente possível. Tem que ter o motivo e os fins da diligência, as razões daquele mandado. E a assinatura do escrivão e da autoridade. Assinatura do escrivão e da autoridade. Portanto, casa e morador, motivo e assinatura. Eles são os requisitos. E as questões de concurso ficam excluindo alguns desses itens aqui. Essa é a questão de prova. Outra coisa que você tem que lembrar com relação a requisitos do mandado, que não pode ser genérico. Eu falei na primeira aula de busca e apreensão da jurisprudência em caráter de repercussão geral, vedando o mandado genérico em razão da polícia estar cumprindo mandados com ingresso em diversas casas, um pouco de forma aleatória, sem muito critério, em razão do mandado ser genérico. Isso viola a inviolabilidade da casa, do domicílio, que é uma garantia fundamental prevista no artigo 5º 11 da CF. Então, precisa ter uma segurança de que esse direito fundamental será respeitado na prática. E isso é possível a partir de um mandado específico e não genérico. É a situação do mandado genérico, ingresso em qualquer casa, sem muito critério, tem muita recorrência em comunidades. O fato é esse. E isso cria muita celeuma, muito constrangimento. E aí ver essa jurisprudência em caráter de repercussão geral, você tem que conhecer. Então preste atenção, você vai fazer a prova para a polícia. Sabe que o mandado não pode ser genérico. Sabe agora que esse cumprimento de mandado está previsto na lei da abuso de autoridade, esse cumprimento irregular do mandado. Então você pode ser enquadrado nessa lei de abuso de autoridade. Então pegou o mandado genérico na mão, não cumpre, informa ao juiz que deixa de cumprir em razão de não constar ali de forma específica os itens aqui do 243. Normal, não pode ser genérico. Trata-se de jurisprudência em caráter de repercussão geral do STF. Está prevista a lei da abuso de autoridade. Eventual enquadramento do agente que cumpre de maneira indevida o mandado, fora dos padrões legais. Então tem que tomar esse cuidado. Sobretudo para não violar o direito fundamental à inviolabilidade da casa das pessoas. Agora, vamos seguir em frente e ver esta possibilidade de busca de documentos em poder do defensor. Está previsto expressamente no CPP, aqui no 243, parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor, do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Corpo de delito nada mais é do que um vestígio. É um item, um objeto, uma coisa sobre a qual recai um exame de corpo de delito. Então é possível a busca e apreensão de documento em poder do defensor do acusado, quando constituir elemento de corpo de delito. Ok? Vamos agora analisar umas jurisprudências
que trabalha com esse dispositivo, para você entender algo mais para a sua formação e para a sua prova. Eu tenho aqui uma jurisprudência de 2009, depois uma de 2012 e uma de 2015. Então tem uma evolução do entendimento e vamos conhecer isso. Olha aqui de 2009. No inquérito policial para apurar a comprovada falsificação de assinatura de uma avalista em cédula de crédito industrial, foi determinada pelo juiz a quebra de sigilo bancário e a busca e apreensão de documentos depositados no departamento jurídico de um banco. Lá onde os advogados do banco trabalham. É o escritório deles. Está preservado pelo sigilo previsto no Estatuto da OAB. O que aconteceu? Olha aqui o entendimento. É certo que a inviolabilidade do escritório de advocacia é relativa, pois é prevista a possibilidade nele ingressar quando em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por magistrado. Então, pessoal, é possível a busca e apreensão em escritório de advocacia nos termos do 243, parágrafo 2º CPP, quando o documento em poder do defensor constituir elemento do corpo de delito. Então vamos lá. Qual é a condição para que essa busca e apreensão seja autorizada no escritório de advocacia? Quando esta apreensão versar sobre objeto capaz de constituir elemento do corpo de delito e essa decisão esteja fundamentada. Então precisa estar fundamentada e é aquilo que se busca ser o corpo de delito. Tem que ter satisfatória demonstração da necessidade da medida para evitar o desaparecimento ou adulteração de provas indispensáveis à comprovação da materialidade do delito. Pessoal, ultimamente na TV, nesses últimos anos, direto tem aparecido a reportagem sobre busca e apreensão no escritório de advocacia, em razão do mensalão, Lava Jato, etc. E aí na hora surge dúvidas, como isso pode acontecer? Tem essa previsão no CPP e cai muito em prova. E por incrível que pareça, os concursos nem são muito exigentes quanto a isso. Cobram mais a letra da lei. Esse é parágrafo 2º. E aqui o que aconteceu nesse final que eu marquei? Vedada a apreensão de todos os documentos acobertados pelo sigilo. Então preste atenção. É possível a busca e apreensão de corpo de delito em poder do defensor, sendo vedada a apreensão de todos os documentos acobertados pelo sigilo. Ou seja, precisa se respeitar os requisitos do mandado. Onde é feita a diligência, quem é a pessoa que está lá no local, no caso os advogados, motivo e fins da diligência. Aí aqui tem que identificar o que se vai buscar lá. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade. Tem que ter assinatura. Mas aqui, no 2, motivo e fins da diligência. Aí você faz a ligação com essa parte final da jurisprudência. Vedada a apreensão de todos os documentos acobertados pelo sigilo. Ou seja, tem que ser aquele. Então a finalidade é específica. Então é possível a busca e apreensão no escritório, mas a finalidade tem que ser específica. Aqueles outros documentos de seus clientes que não sejam objeto da diligência não poderão ser levados. Nesse caso aqui, aconteceu justamente isso. O departamento jurídico do banco questionou que outros documentos estavam sendo apreendidos, mas que, segundo a sua visão, não tem relação com a finalidade do mandado, o motivo e a finalidade dessa diligência. Aí foi questionado essa apreensão e ganhou. Foi dado aqui pelo esse julgado, se você ler a íntegra, decidiu-se pela restrição dessa busca à luz dos argumentos do departamento jurídico do banco. Vamos ver essa outra jurisprudência agora de 2012. Cuida-se de habeas corpus, no qual os impetrantes postulam o trancamento do inquérito policial devido à suposta nulidade no procedimento pelo fato de o inquérito ter sido originado de documentos apreendidos no escritório do advogado do paciente
em determinação judicial relativa a outra investigação. Então preste atenção no que aconteceu. A polícia foi até o escritório de advocacia. Tinha que cumprir aquele mandado. Tinha lá o motivo da diligência e a finalidade. E apreendeu diversos documentos. Entretanto, iniciou-se uma outra investigação, que não aquela objeto daquele mandado, em razão de fatos descobertos ali, por conta daqueles documentos apreendidos. Isso você já viu que é serendipidade, o acaso, uma descoberta fortuita. Mas preste atenção agora no que a gente vai estudar de forma específica para você não confundir quando estudarmos a interceptação telefônica, porque uma coisa é uma descoberta fortuita na interceptação telefônica. Aí você vai aprender lá o que acontece. Outra coisa é aqui na busca em escritório de advocacia, que segundo o Estatuto da OAB, tem prerrogativa, tem sigilo. Então vamos lá. A turma reafirmou que configura excesso à instauração de investigações ou ações penais com base apenas em elementos recolhidos durante a execução de medidas judiciais cautelares relativamente a investigados que não eram inicialmente objeto da ação policial. Houve uma descoberta fortuita, de fato supostamente típico, relacionado a outras pessoas que não eram aquelas investigadas de acordo com os requisitos do mandado judicial de busca e apreensão. Então a jurisprudência entende que configura excesso essa instauração de investigação, inquérito policial, ou até mesmo uma denúncia direta, uma ação penal. Qual é a consequência disso? Vamos lá. Destacou-se que os escritórios de advocacia, como também os de outros profissionais, não são impenetráveis à investigação de crimes. Entretanto, consignou-se que os documentos, as mídias e os objetos pertencentes a cliente ou advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes somente poderão ser utilizados caso ele esteja sendo formalmente investigado como partícipe ou coautor pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Então, no mandado, tem ali o local, a pessoa, o motivo, a finalidade, a assinatura. Tem que observar o que está ali. Se for uma serendipidade de primeiro grau, ou seja, aqueles fatos descobertos têm conexão com aquele crime ali que está sendo investigado, tudo bem. Aí permanece a quebra da inviolabilidade. Agora, se o caso for de serendipidade de segundo grau e aquela pessoa ela não está sendo investigada de maneira formal, o que vai acontecer? Estes documentos eles não poderão servir de justa causa para a instauração desse inquérito policial, para uma ação penal. Isso não vai ser possível. Então, isso é outra situação. Em caso o paciente não estava sendo formalmente investigado e o crime ora apurado não guardava relação com o crime que originou a cautelar de busca e apreensão. Então aqui é o caso de serendipidade de segundo grau, não tem qualquer relação, sendo que tem um plus ainda. Esse investigado que consta no mandado não é aquele suposto autor dessa infração então descoberta por acaso. Então não pode esses documentos serem usados para que aquela terceira pessoa seja um investigado em eventual inquérito policial, nem seja acusado em eventual ação penal, com base nesse documento. Por isso a consequência aqui, simplesmente, é que esses documentos não podem ser utilizados para isso. Então a turma concedeu em parte a ordem para afastar do inquérito policial instaurado contra o paciente a utilização desses documentos obtidos por meio de busca e apreensão no seu escritório. Então o que acontece? Se uma denúncia for ajuizada com base nesse inquérito policial, ou seja, a autoridade policial relatou ali o inquérito, finalizou, indiciou, mandou para o MP. O MP oferta a denúncia. Se a base para essa denúncia for esse inquérito policial, que por sua vez
só tem esse elemento de informação ali, essa prova, esse elemento de prova, não tem justa causa para ação penal, porque essa prova será considerada ilícita. Então, a ilicitude da prova, ela contamina a justa causa da ação penal. Então, guarda isso. Já estudamos isso demasiadamente em inquérito policial. O inquérito policial ele é dispensável. Anotou aí? Não é necessário. Pode ter ação penal tranquilamente sem inquérito. Mas se um inquérito for utilizado para sustentar uma ação penal oferecida pelo MP, por exemplo, e esse inquérito tiver por base esse documento que estamos analisando aqui dessa jurisprudência, descoberta dessa forma, o juiz não deve receber essa denúncia por falta de justa causa, já vista que a justa causa está sendo sustentada com supedâneo uma prova ilícita. Ok? Então, a consequência disso aqui é que a turma afasta a utilização desses documentos obtidos por meio da busca e apreensão. Aí você fica acompanhando. Se lá na frente tiver uma denúncia, você analisa. Se for utilizado esse documento para fins do juiz reconhecer justa causa e receber a denúncia, é habeas corpus. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada admissível não poderá proferir sentença ou acórdão, incluído pelo pacote de crime. Eu estou fazendo essa revisão aqui para vocês, em razão de você também enquadrar essa hipótese fática nessa nova modalidade do pacote anticrime, modalidade de apreciação das provas. O juiz que tomou conhecimento dessa prova aqui, ó, que fez parte do inquérito, a turma mandou afastar esse documento desse inquérito. Mas se aquele juiz ele tomou conhecimento, ele não pode julgar esse processo. Pacote anticrime, essa é a nova regrinha aqui, você analisa aí como revisão dentro desse conteúdo de busca e apreensão. Agora a jurisprudência de 2015. É lícita a apreensão em escritório da advocacia de drogas e de arma de fogo. Preste atenção agora que tem uma diferença substancial para essas outras jurisprudências que vimos. Nessas outras jurisprudências, a busca e apreensão se dá com relação a vestígios, aqueles documentos, coisas que constituem corpo de delito de eventual delito que está sendo investigado. Essa outra jurisprudência aqui, de 2015, não é nada disso. Aqui tem crime permanente acontecendo, é caso de flagrante. Então, uma outra coisa que você tem que entender. Tem um mandado de busca para o escritório da advocacia. Aí você tem que prestar atenção no que estudamos aqui em cima, nessas cautelas. Agora, se naquele momento está acontecendo um flagrante lá, esquece tudo, é flagrante. Aí não importa se a serendipidade é primeiro ou segundo grau, é flagrante. Então, a polícia que está lá não vai fechar os olhos, voltar a pedir um mandado. Vai prender ali em flagrante, vai apreender tudo que o flagrante permite, apreensão, prisão, sem mandado. Então a questão de prova também pergunta isso. Se durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, a autoridade policial verifica que tem um flagrante acontecendo de um outro crime que não aquele que contém no mandado. Qual é a postura a ser tomada? Pode prender em flagrante? Tem que retornar ao juiz, pedir outro mandado específico? Como é que funciona? Pessoal, é flagrante, então não tem que fazer nada. Vai lá, prende na hora, prende tudo na hora, sem mandado. Você tem que trabalhar com a hipótese de flagrante delito. Artigo 5º, 11 da CF. Pode adentrar em qualquer lugar em flagrante, e o flagrante permite apreender as coisas. Independe de mandado. Ok? Olha aqui a jurisprudência. É lícita a apreensão no escritório da advocacia de drogas e de arma de fogo, em tese pertencentes ao advogado, na hipótese em que outro advogado tenha presenciado o cumprimento da diligência por solicitação dos policiais, ainda que o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para apreender arma de fogo supostamente pertencente a estagiário do escritório, e não ao advogado.
e mesmo que no referido mandado não haja expressa indicação de representante da OAB local para o acompanhamento da diligência. Então preste atenção. O mandado era para busca e apreensão de arma supostamente pertencente ao estagiário. Chegou lá, tinha arma e drogas supostamente pertencente a um advogado e não ao estagiário. Flagrante. Então não precisa de mandado para isso. Pode atuar nessa parte independente de mandado. Outra coisa que você tem que guardar aí para a sua prova é que se no mandado não constar a indicação de representante da OAB local para acompanhamento, e se na hora o policial solicitar o acompanhamento por um outro advogado e ele acompanhar, está sanado o vício. A jurisprudência entende assim. De fato, o inciso 2 e o parágrafo 3º do artigo 7º do Estatuto da OAB dispõem, respectivamente, que são direitos do advogado a inviolabilidade de seu escritório, local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, muitos mandados, e a polícia também já sabe disso, tem isso em mente, bem fixo, que essa parte final aqui do Estatuto da OAB permite a entrada dos mandados, ou seja, fundamentar os mandados no escritório de advocacia, com relação àquelas coisas que, no caso concreto avaliado, que não é relativo ao exercício da advocacia. Por exemplo, armas e drogas é relativo ao exercício da advocacia? Não. Então aqui está no final, ó, no próprio Estatuto da OAB. E que presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar quebra da inviolabilidade, de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, mídias e objetos pertencentes a cliente advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Aqui o caso é contra o advogado, então os clientes não podem se prejudicar, tem que respeitar o objeto do mandado. Só que você tem que prestar atenção no seguinte: se lá no escritório está acontecendo um flagrante, é crime permanente, autoriza a prisão em flagrante e a apreensão das coisas em razão do flagrante. E com relação ao acompanhamento por representante da OAB, se um advogado acompanhar, está sanado o vício. A finalidade das normas acima transcritas é, claramente, salvaguardar o sigilo da profissão, respeitando-se as informações privilegiadas que os advogados recebem de seus clientes, em homenagem ao princípio da ampla defesa, previsto no artigo 5º, 55 da CF. No caso em análise, os policiais estavam legitimamente autorizados a ingressar no escritório de advocacia por meio de mandado regularmente expedido. E a determinação de busca e apreensão se deu para o endereço profissional do investigado, e não para uma sala ou uma mesa específica. Não obstante o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para apuração de crime praticado pelo estagiário do escritório, verificou-se, coincidentemente, no cumprimento da medida, a ocorrência flagrancial de dois outros crimes que possuem natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo. Contraria a razoabilidade exigir-se dos policiais envolvidos na diligência que fingissem não ter visto os crimes, para solicitar a posteriori um mandado específico de busca e apreensão para o escritório do advogado. Essa medida contrariaria o 301 do CPP, que admite a prisão em flagrante por qualquer do povo, se assim quiser fazer, e por policiais e agentes que devem fazer. Já caiu uma questão de prova sobre isso aqui, ó. Vamos ver lá em prisões. Mas qualquer do povo pode, e a autoridade policial deve. Caiu trocando as bolas, botando que todos devem. Teve muita incidência de erro aqui nessa questão e caiu. Mas voltando aqui para o assunto dessa aula, desse modo, não há excesso por parte dos policiais envolvidos na busca e apreensão, uma vez que a busca em todo o escritório era necessária, haja vista que a arma de fogo pertencente ao estagiário poderia estar escondida em qualquer lugar no escritório, o que justifica a busca em todo o ambiente, e não apenas nos locais em princípio de exercício da função do estagiário. Aí nessa busca encontrou as drogas lá. Aí o policial ia fazer cara crachá, olhar para o mandado, olha, aqui eu vim buscar arma, essa droga pode ficar aí, deixa aí que eu não vim buscar droga, eu não posso. Claro que não, é flagrante, crime permanente, isso aí é lógico. Ressalta-se
que a localização de elementos que configuram outros crimes praticados por pessoa que não figura como objeto de mandado de busca e apreensão insere-se na hipótese nominada pela doutrina de encontro fortuito de provas. Ademais, em que pese a não indicação expressa de representante da OAB local para o cumprimento da diligência, foi solicitado pelos policiais nela envolvidos que um advogado estivesse presente e acompanhasse o cumprimento de mandado de busca e apreensão no escritório. Sendo assim, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, a finalidade da norma foi atingida, não havendo que se falar em nulidade, mas sim ser muito em mera irregularidade. Guarda essa parte aqui, ó, mera irregularidade na ausência de representante da OAB, sendo que o advogado acompanhou, instrumentalidade da forma, mera irregularidade. Agora vamos fazer um cotejo entre a serendipidade de segundo grau que aconteceu aqui e a serendipidade de segundo grau que aconteceu nessa jurisprudência aqui de 2012, 2015. Aqui, pessoal, foram verificados supostos vestígios, corpo de delito, que em tese poderia ensejar uma investigação contra a terceira pessoa, que não aquela que consta do mandado. E o STJ, o que ele fez? Falou, não pode então ter um inquérito com base nesses documentos, porque vamos restringir o mandado àquele seu objetivo e finalidade. Porque isso são possíveis indícios, vestígios. Aqui então, a turma concedeu em parte ordem para afastar do inquérito aqueles documentos que foram obtidos por meio de busca e apreensão no escritório de seu advogado. Ele não estava sendo investigado. Aí agora ele vai ser investigado? Não pode, pessoal, porque isso viola a garantia do sigilo entre cliente e advogado. O advogado é essencial à administração da justiça. Tem elementos ali que eventualmente podem incriminar aquela pessoa. É sigilo com o advogado. E ele sequer está sendo investigado. É como se ele produzisse prova contra si. Isso é de uma clareza elementar. Essa outra jurisprudência aqui é muito diferente. É caso de flagrante, é um crime permanente acontecendo. Tá certo? Aí, nesse caso aqui, pode, flagrante. Tem droga, tem arma, etc. É muito diferente do que aconteceu lá. Então, essa jurisprudência não anula a outra. Os sentidos são diversos. Então, preste atenção. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí no vídeo que a gente esclarece. Então, vamos ficar por aqui e seguimos na próxima aula com a última parte do enfrentamento desse assunto, busca e apreensão, vendo cumprimento do mandado. Até lá, um abraço.